é o seguinte: o mecanismo de rodar apps de Windows via Wine utilizando gerenciadores como Boros, Lutris, Heroic Games Launcher são bem mais conhecidos no mundo dos gamers, em que taxa de quadros por segundo, fluidez e outras coisas importam muito para a boa experiência de versão. E agora, no uso do apps, a ideia é a mesma: produtividade e integração sem que haja fricção ao trabalhar. Profissionais de criativos nem sempre jogam ou estão com tempo para ficarem aprofundando em resolver os problemas de computadores, ficar mudando setups para melhor rodar algo. Enfim, aqui vou trazer alguns artifícios que vão encurtar esse caminho e potencialmente elevar sua produtividade. Vem comigo! Gerenciamento do uso de energia do computador. Há várias maneiras de determinar o perfil de potência do uso do computador. O método simples atual, aponta e clica, é o seguinte: se você está em um ambiente desktop como Plasma da KDE ou GNOME, faça os passos para alterar. Na barra ou painel de tarefas, abra as opções clicando no ícone de gerenciamento de energia, Power Management, e tenha certeza de usar o modo Performance. Isso colocará o sistema operacional em modo máximo de alerta, forçando tudo que estiver rodando seja entregue no mais rápido que o equipamento consegue. Agora, se você já está utilizando um ambiente desktop diferente, como Linux Mint, Cinnamon, vai em Preferências e abre o gerenciamento de energia. Em outros casos, abra o menu principal e pesquisa por configurações do sistema, Power Management, energia ou até bateria para ver se há um caminho para alterar o modo de performance. Uma observação aqui importante é que distros com kernel mais antigo ou computadores bem mais antigos podem acabar não tendo tal opção. Dito isto, são muitas as distros Linux que às vezes alteram um caminho padrão que deveria ser universal do Linux. Contudo, vamos lá. Usando o comando Power Profiles CTL no terminal Linux, porque aqui a gente vai ter um pouco mais de assertividade e vai ser mais universal, vamos dizer assim. Então, primeiramente, você vai digitar o comando Power Profiles CTL. E aí ele vai listar os modos que a sua CPU possui no gerenciamento de energia e vai botar um asterisco naquele que ele está atualmente. Para ter certeza que de fato está sendo utilizado esse, a gente vai usar um outro comando aqui que é também um padrão Linux. Você vai usar o comando cat /sys/device system CPU asterisco CPU frac e scaling governor. Bate o Enter e ele vai mostrar que todos os cores estão setados em modo performance. Outro caminho, você pode utilizar o comando via terminal para obrigar, para forçar o Scaling Governor ir para o modo Performance. Para isso, basta você copiar o comando, que eu vou colocar na descrição do vídeo, colar no seu terminal, bater o Enter. Ele vai pedir a senha de superusuário, bate o Enter, ele indica que foi para o modo Performance. Vamos conferir? Continua no modo Performance. Isto já vai cobrir a maioria do sistema com instalação recente. Mas, se o seu aí não deu nenhum desses comandos, continue a nadar, como dizia Doris, porque demais passos vão retomar isso de uma outra maneira. Mudando aqui para o meu notebook, que é um Intel Core i7 de quarta geração, bem mais antigo, que usa uma Intel Graphics 4600 e eu estou utilizando nele aqui o Ubuntu 22.04, um Ubuntu Mate, que também já é mais antigo, mas está com os pacotes atualizados. Vamos ver aqui, utilizando através do terminal, como que a gente pode mudar o CPU Governor para modo Performance. Abrindo o terminal, eu vou colocar aquele Power Profile CTL, e eu vi que não tem esse comando aqui no Ubuntu Mate 22. Tentando fazer a instalação, vou verificar que também não tem no repositório padrão do sistema. Então, nós vamos utilizar aqui a linha de comando no modo que vai forçar ele daquele outro formato já apresentado. Mas primeiro, deixa eu verificar como que está o Scaling Governor nesse momento. Ele está aqui em Sched Util. Vamos mudar ele na marra para o modo Performance.
Aí eu vou usar o comando echo performance, seguindo aqui, bate o Enter, ele vai ir para o modo performance. Vamos confirmar? Usando o comando cat, eu consigo ver aqui agora que os núcleos já estão no modo performance. O outro caminho, nós vamos ativar o Game Mode da Feral Interactive. O Game Mode aqui, ó, como a gente pode ver aqui, o URL vai estar na descrição. O que ele é? O que ele faz? É um combo de elementos que visam otimizar o sistema operacional em diversos aspectos para extrair performance. E como instalar? Abra a sua loja de aplicativo, aqui no caso é Discover, e vou procurar pela palavra Game Mode. Pronto, ele achou aqui o pacote, no caso ele já está instalado, só verificando Feral Interactive e instalar ele. E nas outras distros? Bom, nas principais ocorre que você pode fazer pelo terminal, que é o modo mais assertivo aqui, para ficar uma coisa mais universalizada. Vamos lá? Se você estiver no Ubuntu, Debian, Mint, Pop!OS e derivados, você vai utilizar o comando sudo apt install game mode. Se você está no Fedora, CentOS e derivados, você vai utilizar o sudo dnf install game mode. Se você está no Arch Linux, Manjaro e derivados, você vai utilizar sudo pacman-s maiúsculo game mode. Se você está no OpenSUSE, como eu neste momento, você vai utilizar sudo zypher install game mode. Certo, agora que a gente fez a instalação, como que eu verifico se ele está ativado e foi instalado corretamente? Nós vamos continuar com o terminal aberto ou abrir o terminal novamente e digitar o seguinte: Game Moded, observe que tem o D no final, -T. Com isso, a gente verifica que ele mostra que está carregado, inclusive faz alguns testes aqui para ver se o seu computador está apto a todas as otimizações que ele vai fazer. Pode ser que uma ou outra otimização não seja possível, mas isso não inviabiliza dele ser utilizado, ok? Outra coisa importante, que para ele funcionar no momento que a gente precisa, pode ser que na sua distro não seja automático o processo de incluir o seu usuário no grupo Game Mode, para que as permissões fiquem normais no momento da utilização. Aqui no caso do OpenSUSE acontece isso. Então, tanto aqui quanto em outros sistemas distro Linux, você vai utilizar o seguinte comando para adicionar o Game Mode, o seu usuário ao Game Mode. Você vai utilizar sudo usermod -a-g maiúsculo game mode cifrão user. Bateu um Enter para que ele faça assim então a permissividade do seu usuário dentro do grupo Game Mode. Utilizar o display em modo X11/Xorg. Computadores com menos recursos de gerações passadas, tipo de 2015 para baixo, vão rodar mais suave utilizando esse padrão de servidor gráfico ao invés de utilizar o protocolo Wayland. Mesmo com placas AMD Radeon e Intel Graphics suportando bem o Wayland num ambiente de desktop, o processo de rodar apps em modo compatibilidade via X-Wayland acaba tirando um pouco da performance. Se sua placa de vídeo for uma NVIDIA Legacy com drives proprietários, aí é quase certo que o modo servidor gráfico ativo por aí já seja o X11 mesmo. Então, no Plasma ou no Gnome, você vai fazer o seguinte: você vai lá nas opções, realizar o logoff ou sair da sessão e na parte de selecionar o ambiente gráfico, você vai clicar na engrenagem ou na opção que aparecer embaixo e vai mudar para ele carregar o ambiente gráfico no modo X11 ou Xorg. Observa que as distros Tech Bleeding, como o Fedora 43, as Rolling Releases mais recentes, podem não vir com a opção de Xorg/X11, visto que elas visam equipamentos bem mais recentes. Assim você terá que instalar isso manualmente, ou mudar para uma distro de suporte de longo tempo, ou LTS, como Ubuntu, Debian e outros que ainda vão manter essa possibilidade de você trocar entre os servidores de display. Finalizada essa parte do sistema, eu voltei aqui para o meu notebook, que é onde eu vou seguir fazendo as otimizações. Então, primeiro, vamos abrir o Boros para a gente verificar sobre o Game Mode. Com o Boros aqui aberto, eu vou simplesmente em Settings, e vou abaixar para o Feral Game Mode,
Tá vendo aqui em Performance, na seção de Performance, dentro do Bottles, lá na garrafa do Affinity, eu vou acessar as configurações e aí lá dentro vai ter essa seção de Performance, onde eu vou poder ligar a chavinha aqui, ó, Feral Game Mode. Na hora que eu fizer isso daqui e eu seguir aqueles passos de ter instalado o Game Mode no sistema, ele vai conseguir chamar e preparar o computador para rodar na entrega de performance. Galera, o Affinity Studio por excelência é uma suíte atual e para computadores mais recentes, já que visa a integração com IA e novas tecnologias. Mas por outro lado, há maneiras de suavizar o uso mediando configurações, usabilidade e experiência, buscando melhorar para quem tem máquina com menos recursos, como é o caso desse notebook aqui agora. Por outro lado, se você tem máquina topzera, pode até aumentar algumas coisas. Siga comigo. Agora com o app aberto, vamos nas opções e olhar as seções. Eu vou clicar em editar, configurações. Aqui eu tenho as várias seções que nós vamos fazer das otimização. A primeira e mais importante de todas, sem negociação, é você clicar no botão de like. Sério, esmaga o dedo no botão de like, se inscreva e divulgue o vídeo para que mais pessoas possam visualizar. E assim você ajuda o canal a promover os vídeos. E nós vamos ficar felizes e mais vídeos aparecerão aqui. Então, conto com vocês. Seguindo aqui, nós vamos na primeira dela, que é a seção geral. E nós vamos simplesmente desabilitar mudar o switch baseado no tipo de arquivo. Nós vamos desabilitar isso. Aqui, você está no comando e terá que lembrar de alternar entre os modos pixel ou foto, do modo de vetor, do modo de publicação. Você mesmo vai ter que fazer isso para ter acesso às barras de tarefas condizentes às operações, se você está editando um vetor ou se você está editando fotografia e por assim segue. Isso minimiza a troca de ambiente enquanto carrega elementos que pode travar tudo. Agora, se você tem a máquina potente, pode deixar como está. Continuando aqui, indo mais abaixo, lá no final da seção geral ainda, nós temos aqui a linguagem. Eu costumo deixar no inglês pelo seguinte: durante muito tempo aí trabalhando com a suíte Adobe, trabalhando com outras suítes, programas como AutoCAD, até a parte de edição de vídeo, acontece que o plugin que você vai colocar, algum outro tipo de item adicional, um add-on, por exemplo, para efeito, costuma às vezes dar uma incompatibilidade por causa de idioma. Sério, parece bobeira, mas isso salva às vezes de dar um crash no trabalho todo e às vezes faz com que você ganhe tempo e funcione normal, certo? Mas se você achar que não precisa, mantenha o português aí para você. Ok? Agora nós vamos aqui para a seção Performance. Aqui tem várias coisas e na realidade tem muito sobre a ideia de como utilizar. Não existe uma regra fixa que resolva para todo mundo, não é isso. A questão aqui é a ideia e alguns conceitos. Então vamos lá. A primeira delas, que é limitar a quantidade de utilização da memória. Esse computador aqui, ele tem 16 GB de memória RAM. Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que ter a memória máxima que eu libero aqui para que o Affinity possa utilizar, lembrando que se eu estiver fazendo uma arte bem complexa, ele pode consumir tudo que eu estou liberando aqui. Por outro lado, eu tenho que pensar quanto vai sobrar para o sistema, para os outros aplicativos, recurso para ele conseguir gerenciar isso tudo. Eu tenho que fazer um balanceamento entre isso daí. Tá? Lembrando que quanto mais cedo a memória for enchendo, maior a quantidade de swap em disco que vai ser necessário. Evidentemente, swap em disco significa deixar o sistema como um todo ainda mais lento. Então, por exemplo, no caso que eu tenho aqui o 16 GB de memória RAM, eu fazendo uma verificação, eu quero deixar 6 GB para o sistema e outros aplicativos que estiverem rodando. Então eu vou simplesmente mudar aqui para 10.000. E como eu falei, não é totalmente exato, é mais uma dica aqui que você vai ter que ajustar isso de acordo com a quantidade de memória RAM que você tem. Se você tem 8 GB, de repente vale a pena deixar 5.000 aqui para o Affinity, 3.000 para o sistema e outros aplicativos, tá? O importante aqui é você faça algumas verificações. Por exemplo, num dia A, você vai colocar lá um valor de X e vai trabalhar o dia inteiro.
Depois, no dia B, você vai colocar um valor Y e vai trabalhar o dia inteiro. Depois, no dia C, você vai colocar outro valor Z e vai trabalhar o dia inteiro. E aí, qual dia ficou melhor? Pronto, aí você vai ter uma referência mais assertiva para o seu computador, a sua configuração. Já para o aviso para a utilização de disco, aí é por sua conta e risco também. Deixa como está ou simplesmente você põe mais ou menos. Isso tudo vai variar, evidentemente, com a quantidade de disco que você possui e o quanto você quer deixar liberado para ele. Segue a mesma ideia da memória RAM, só que na verdade aqui você pode simplesmente, por exemplo, lotar o seu HD e não sobrar espaço nem para ele escrever mais. E vai dar um crash, um colapso total no seu sistema, tá? O outro ainda vai ser sobre a quantidade de limites de undo ou de desfazer. Isso daqui também é o seguinte, ele vem com padrão aqui 1024 e para um sistema mais simples como esse meu aqui, eu vou colocar para 512. Por quê? Quanto mais eu vou avançando no trabalho e ele tem que ficar armazenando maior quantidade de undo, mais ele gasta para ficar fazendo esse histórico das operações. E eu quero, na realidade, que ele tenha mais memória, né, disponível, na realidade, para a operação que eu estou fazendo. Entendeu? Então, por isso eu coloco ele em 512. Seguindo aqui, na qualidade de visualização, eu já até mudei e já coloquei ele aqui no modo mais rápido. Ele vem por padrão no modo bilinear, que tem uma boa qualidade de exibição em tela. Eu mudei ele aqui já para o aproximar pela região, que é o mais rápido. Tá? Isso lembrando que muda na visualização. Na renderização final, quando você exporta o arquivo, ele vai manter toda a qualidade que você configurou para a prancha. Sobre Dieter Gradients aqui, que é o que? É ele adicionar um ruído, uma poeirinha, para fazer uma transição mais suave nos gradientes. Isso aqui atua principalmente quando você está fazendo edições fotográficas, edição de imagem, tá? Você está lá fazendo um gradiente, aí ele dá aquele craquelado, ele dá aquelas barras, assim, ele não consegue fazer isso suave. Então, se você ligar aqui, ele fazer esse Dieter Gradients, ele vai consumir um pouco mais de poder da sua CPU para fazer uma exibição melhor. O computador é muito bom? Liga ele. Não é muito bom? Deixa desligado, tá? Outra coisa aqui que é usar o clipping preciso. Também deixo ele desligado, inclusive assim que ele veio como padrão. Por quê? Mais uma vez, precisão no clipping, ele vai, na parte de visualização, utilizar muito mais poder de processamento para fazer a precisão toda em tela. Tá? Por isso eu mantenho desligado. Sobre o intervalo de recuperação de arquivo, é também mais uma coisa que visa um conceito. Por quê? O padrão aqui está 300 segundos. Beleza, tá de boa. Mas aqui é outra configuração que depende de alguns fatores como a sua cadência de trabalho. Se você está numa máquina potente e você consegue avançar rápido, ao mesmo tempo que é rápido com atalhos, ambientado ao programa e produz bastante, um intervalo a cada 5 minutos, você pode ter conseguido realizar tipo 30 operações e beleza, um intervalo de salvamento, tá? Porém, por outro lado, num PC fraco, com escrita em disco um pouco mais lenta, e se você é um iniciante ou sua cadência de fluxo de trabalho é bem mais tranquila, pensa que a cada 5 minutos você fez lá 10 operações, sendo que 80% do tempo de operação foi o PC trabalhando em aplicar um efeito, aplicar outro tipo de coisas na imagem. E aí ele salvou e salvou de novo e você nem tinha saído do lugar direito. Então, dependendo, pode ser que vale a pena você, às vezes, elevar um pouquinho esse tempo aqui para 400 segundos, por exemplo. Né? Igual eu falei, não é uma coisa certa também. É só uma ideia que eu estou colocando para você que pode otimizar seu trabalho, certo? Agora essa parte de render aqui, que é do dispositivo, vamos pular ela, não vou mexer em nada nisso nesse momento não. Retina Render aqui, ele fica no automático que é o best. Eu já vou mexer aqui para colocar ele no Low Quality, que é o mais rápido, simplesmente
para ele saber que eu quero trabalhar no modo mais performático. A questão aqui do Enable OpenCL ou habilitar o OpenCL, ela ainda não está totalmente apurada. Tem como, dá para fazer, inclusive tem scripts que fazem outro formato, instalação direto no sistema, copiando biblioteca e tal, nada contra, mas tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. Eu mesmo fui tentar fazer aqui e simplesmente não deu certo, tive que começar várias vezes de novo e tal. Tentei fazer esse mesmo procedimento aqui na Garrafas, ora eu consegui, depois ele não funcionou mais, então ele ainda está muito, vamos dizer assim, por melhorar e avançar. E está sendo feito o trabalho. Em breve nós vamos ter aqui o OpenCL funcionando direitinho com o D3D e vai dar certo para principalmente otimizar o uso da parte de computação gráfica. Beleza? Por enquanto, deixa desabilitado, mesmo porque nesse padrão de instalação nem tem como habilitar. Agora nós vamos aqui a seção de interface do usuário. Aqui é para ver quem realmente gosta de limpar os ornamentos. Quem gosta de limpar as decorações. Descendo aqui, ó, tem a seguinte opção, Show Brush Previews, ou seja, mostrar a previsão aqui do pincel de pintura. Eu desabilito isso daqui deixando mais só o crosshair mesmo, tá? Para quê? Para ficar só o ponteirinho e ele não perder tempo renderizando um ícone de amostragem do brush na tela. Então eu desabilito aqui e eu habilito sempre mostrar o crosshair. Ele sempre vai mostrar a cruzetinha, como se fosse só um elemento de precisão no mouse enquanto você está arrastando na tela. Seção assistente. Aqui, se você quer controle absoluto e minimizar ainda mais o consumo de recursos, você pode desabilitar por completo o assistente. E ele vai tirar todas a assistência que ele já vem facilitando aí, né? Caso você seja um usuário avançado, não precisa, ou realmente você precisa eliminar o consumo de recursos, você pode desabilitar a assistência. Ou ainda tem um outro modo intermediário, que você vai deixar ela ligada e vai vir aqui elemento a elemento, verificando aquilo que não te interessa e você vai desabilitando ele, entendeu? Então, por exemplo, nas opções, você vai vir aqui, ó, apagar os vetores de layer, por exemplo, você vai colocar para ele take no action, por exemplo, não faça nada, entendeu? Então você pode pegar item a item aqui e colocar para ele, não faça nada nesse item, não faça nada nesse outro item, não faça nada nesse item de cá, tá? Então você vai ter que ler, entender o que é cada uma delas e desabilitar individualmente, ou simplesmente desabilita o assistente. As demais seções aqui, como autocorreção, abreviação, você simplesmente pode colocar para o português Brasil, como eu falei que poderia manter a interface em inglês e colocar dicionário e outras coisas aqui em português Brasil. Então é só olhar aqui no autocorretor, abreviações e mudar isso daqui para português Brasil, sem mais. E pronto, finalizamos aqui a parte das configurações do programa. Para minimizar ainda mais o consumo de recurso e deixar o programa trabalhar com extrema performance, você vem aqui na parte de visualização e nós vamos ter vários modos aqui que busca fazer essa otimização da visualização para deixar ele mais performático ainda. Por exemplo, aqui se a gente entrar nesse modo wireframe e colocar o X-Ray, por exemplo, tá vendo que ele simplifica? Eu coloquei aqui alguns elementos só para a gente ver na tela. Então ele vai deixar muito mais suave para a gente conseguir fazer as movimentações, né? Tá vendo aqui uma imagem? Ele simplesmente vai deixar assim com essa cara mais feinha, mas ele vai simplificar a ponto de que você consegue ainda de certa forma entender quais são os elementos que estão na tela e você fica com a performance muito maior para poder mexer todas as coisas. Lembrando que eu estou fazendo isso daqui num computador um i7 de 4ª geração, né? Um processador que nasceu lá em 2014, entendeu? Então, isso daqui ajuda a simplificar bastante. Se você quiser retornar para o modo que está, você vai clicar em visualização, modo, vai lá em wireframe e clica de novo, ele retorna. Entendeu? Então você pode digitar naquele modo performance e depois você retorna para ver como que está ficando no final das coisas. Outro que você pode fazer é o modo linha de cabelo, né? O hairline, que aí ele some alguns elementos de pixelizado aqui e vai marcar simplesmente regiões que você tem aqui, principalmente na parte vetorial. É interessante você utilizar isso, porque quando tem a parte de pixel aqui, por exemplo, aqui é pixel, ou seja, é imagem, né? Aqui é parte vetorial.
A parte vetorial fica bem visível no hairline, a parte de imagem pixel não fica visível, então aqui já pode ser mais complexo, mas tem esse método aí ainda, né? Ele fica extremamente leve mesmo, tá? Então, quer voltar? View, Mode, clicou no hairline de novo, ele traz de volta. Então, são vários métodos que a gente tem aqui no modo para fazer a visualização. E ainda tem o seguinte, o modo escalas de cinza. Ele tira aqui a parte de cor, você consegue ver todos os elementos, evidentemente, mas ele tenta simplificar só com escala de cinza. Vamos voltar aqui, tirar a escala de cinza e tem ainda o modo que é esconder efeitos. Então vamos fazer o seguinte, vou selecionar isso daqui, vou aqui na parte de camadas e vou colocar os efeitos, vou botar todo mundo com 3D, vou colocar aqui o Bevel Emboss, vou colocar aqui sombra, vamos adicionar um pouquinho de raio, um pouquinho do offset, para dar uma pesadinha aqui, intensidade, ok. Fez a aplicação. A gente já percebe que já pesou bem mais aqui para a gente conseguir visualizar, né? Já está bem mais pesado para mexer aqui, ó. Estou tentando fazer rápido aqui, mas não vai. Então você vai aqui na visualização, você vai simplesmente no modo e você põe aqui esconder os efeitos. Pronto, ele já melhorou novamente para aquele estado que estava. Se eu for lá aqui na visualização, no modo e ainda colocar para escala de cinza, melhora ainda mais. Se eu for para o modo aqui e colocar para ele ficar em X-Ray, aí ele melhora ainda mais. Está vendo como que fica bem mais solto para você trabalhar? Então, somando as configurações do programa mais os modos de visualização, e o seu hardware for bastante defasado ou limitado, vamos dizer assim, você pode simplificar bastante, você consegue utilizar o programa até você conseguir comprar uma máquina nova e tal, mas você continua trabalhando, continua tendo mais performance aqui, ganha o dinheiro, bola para frente, novo equipamento e vamos que vamos, é isso daí. Agora, se você tem um computador bem potente, sobrando recurso, você pode querer utilizar esses artifícios, esses hacks aqui para melhorar a produtividade ou não. Você, de repente, consegue ser extremamente produtivo colocando todos os efeitos ativados e tá tudo certo, seu computador aguenta, beleza? Bom, e pessoal, só mais um aviso aqui. Saiu a versão update do Affinity, eu até coloquei lá na parte de postagem, tá? Eu fiz um update aqui na outra máquina e tive algumas regressões. Conversando com outras pessoas, alguns colegas aqui também falaram que tiveram regressão, inclusive no próprio Windows 11 tiveram regressão. Então espera mais um pouquinho de repente e faz o update outro momento. Ou testa aí, duplica a garrafa, você comanda aí, tá certo? E com isso, pessoal, eu vou encerrando aqui e por trazer esse conteúdo valioso, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam e principalmente divulguem e participem nos comentários. Sua contribuição é essencial para o avanço do canal e para que eu traga novos vídeos. Então eu vou indo nessa e falou!